falar de uma questão importante sobre redes e internet, especificamente aí sobre algumas siglas. Acompanha comigo. O endereço único utilizado para descrever a exata localização de um recurso específico na internet, como por exemplo, uma determinada página da web, é chamado de letra A, URL, letra B, ABR, letra C, VPN, letra D, OCR e letra E, SQL. Pessoal, observa comigo, quando a gente fala sobre endereços de recursos usados na internet, é muito importante a gente saber o significado da sigla URL, que traduzindo para o português significa localizador de recursos uniformes, e é justamente a URL que vai designar os endereços dos recursos que acessamos na internet, como por exemplo, o endereço de uma página da web. Então, quando eu tenho http://www.veonconcurso.com.br, isto é a URL do site Veon Concurso. Só que dentro do site Veon Concurso nós temos várias URLs, porque de repente eu entro lá na área de professores e aí fica http://www.veonconcurso.com.br/professores. Isso é uma outra URL do site Veon Concurso, isso significa que URLs variadas num site, por exemplo, identificam os recursos que estão disponíveis naquela máquina, naquele servidor ou naquele site, como eu estou dando alguns exemplos, certo? Aqui eu até trago um esqueminha de URL. URL, basicamente, ela é constituída por protocolo, como por exemplo HTTP, HTTPS ou FTP, depois o domínio, exemplo, veonconcurso.com.br, depois o caminho para se acessar um recurso, exemplo, /apostilas, depois o próprio recurso, /apostila concurso.pdf. Então uma URL não é só o endereço principal daquele site, é o endereço de qualquer recurso que acessamos em máquinas, em computadores, sejam eles servidores, computadores do usuário, é isso, ou páginas da web bem constituídas, como eu acabei de mencionar, certo? Então aqui é um bom exemplo, http://www.veonconcurso.com.br/aulas/apostila.pdf é um exemplo de uma URL lá do site Veon Concurso, certo? Então agora, com essa informação, a gente já pode voltar na questão, porque a questão dizia o endereço único utilizado para descrever a exata localização de um recurso específico na internet. Por que ele diz endereço único? Porque embora aquele site tenha várias URLs, para acessar aquele recurso, a tal apostila.pdf, tem um endereço único, quer dizer, tem uma URL única que acessa aquele recurso, como por exemplo uma determinada página da web, aí é chamado sem dúvida nenhuma então de URL, o localizador de recursos uniformes, que aqui a gente tem na letra A de América, como sendo então de fato o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?